Hoje eu vou explicar o que é a lei da sincronicidade e como a gente pode aplicar essa lei dentro da tiragem de tarô. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas acho que com certeza vocês já ouviram falar, do psicólogo suíço Carl Jung. Ele foi muito famoso por ele estudar aspectos de simbolismo do inconsciente coletivo, ou por ele ser uma das primeiras pessoas a fazer um estudo onde ele relacionou o tarô com a lei da sincronicidade. E o que é essa lei da sincronicidade? Basicamente, Carl Jung estudou as coincidências significativas do universo, ou seja, ele começou a perceber que nada no universo é por acaso e que tudo está conectado. Então, as pessoas que a gente conhece ao longo da vida, as situações que a gente passa, os trabalhos que a gente tem, lógico que grande parte disso são escolhas que a gente fez. Óbvio, ok, eu concordo com isso também, mas existem coisas que acontecem na nossa vida e que a gente fica pensando por que aquilo aconteceu, com base no quê? E aí entra a questão da lei da sincronicidade. Como a gente pode trazer isso para o tarô? Quando a gente faz uma tiragem de tarô, 90% das vezes eu sempre gosto de fazer uma tiragem do momento da pessoa, para a gente entender como ela tá, como tá sendo a vida dela, o que ela tá passando, quais os desafios, as situações. E aí, com base nisso, a gente começa a extrair os conselhos do tarô, extrair as melhores informações para poder ajudar a pessoa no caminho que ela veio buscar, na dúvida que ela tem, né, no aspecto que ela precisa sanar aí é, na vida dela. E aí, quando a gente faz uma tiragem de tarô e a gente tira determinados arcanos, quando são consultas presenciais, fisicamente, geralmente a outra pessoa que eu tenho essa política, tem gente que pode não ter, mas eu costumo trabalhar dessa forma. Eu peço para a pessoa escolher os arcanos, então os arcanos eles ficam voltados para baixo, eu peço para a pessoa escolher a quantidade de cartas que ela precisa escolher para aquela tiragem que a gente escolheu. Ou quando é uma consulta online, eu mesma faço essa escolha, vou mostrando para a pessoa tudo, mas eu mesma que vou selecionando as cartas. De qualquer forma, se a pessoa selecionar ou se eu selecionar, não vai ter muita diferença. Por quê? Porque a gente entra aí na lei da sincronicidade, ou seja, aquilo que saiu no momento era aquilo que precisava sair. Então, se a pessoa escolher as cartas fisicamente, ou se eu escolher as cartas quando é uma consulta online, não vai ter diferença nenhuma, porque a mensagem precisava ser passada daquela maneira. A pessoa precisava receber a mensagem, tanto eu tirando as cartas ou a pessoa tirando as cartas fisicamente. Não ia importar, o que ia importar era a mensagem. Então, quando a gente fala dessa questão da lei da sincronicidade e que as cartas saíram daquela forma, é porque aquilo era para sair, porque não existem coincidências no mundo, né? As coisas, os eventos, o universo, tudo está conectado. Então, a pessoa precisava receber aquela mensagem. Se passa algum tempo, por exemplo, alguns meses, a pessoa faz a mesma tiragem, existem duas possibilidades. Existem a possibilidade de sair praticamente as mesmas cartas, ou então cartas diferentes, mas que trazem a mesma mensagem, ou cartas totalmente diferentes, que significa que aquilo que a pessoa precisava absorver, ela já absorveu e agora tem uma outra mensagem que ela precisa receber. E é muito interessante porque a grande maioria das pessoas, isso não só comigo, mas com outros tarólogos também, elas se identificam muito com o que saiu ali. Então elas falam, nossa, eu tava pensando nisso esses dias, e aí você tá me falando isso agora. Ou então, nossa, é verdade, eu já vinha pensando nisso, e eu já sabia disso, mas eu não queria enxergar. Então, a mensagem que saiu é a mensagem que precisava sair, de acordo com essa lei universal, de que tudo está conectado. Então eu gosto muito de explicar sobre essa questão da lei da sincronicidade antes de fazer uma consulta de tarô, enfim, para a pessoa saber o porquê, né? Lógico que não existe aí nenhum dado 100% científico dessa questão da lei da sincronicidade. Eu gosto também de estudar esses aspectos científicos, de estudar o porquê da coisa, né, os porquês, para a gente poder realmente entender o que a gente está falando, com base no quê. Mas é uma lei que faz muito sentido para mim também. É, Principalmente quando a gente vai levantar esses aspectos, quando a gente vai fazer essas coisas, essas tiragens mais pessoais, mais
profundas, mais do momento presencial, que sai muito aquilo que a pessoa tá passando no momento. E a gente tem que lembrar que o tarô, ele é um mensageiro, né? Então, quando os arcanos saem, né, quando a gente faz uma tiragem e determinados arcanos saem, a gente precisa passar aquela mensagem para a pessoa, a gente tem que pensar que aquilo, de uma certa forma, era uma mensagem que a pessoa precisava absorver de algum lugar. Então, se não fosse, por exemplo, numa mensagem, né, numa consulta de tarô, poderia ser através de um filme, poderia ser através de uma música, através de uma pessoa que ela encontra e que fala alguma coisa que traz ali aquele aspecto para ela e faz ela pensar. Então, a mensagem precisava ser passada. Pode ser que ela venha através de uma consulta de tarô, pode ser que ela venha de uma outra forma. E a questão do tarólogo escolhido também é uma questão que eu acredito muito, e o que eu acho que casa também com essa questão da lei da sincronicidade, porque cada tarólogo ele vai ter uma interpretação e uma maneira de passar a mensagem, porque a gente também é só o intérprete da mensagem, que no caso é o tarô. Então, quando a gente escolhe determinado tarólogo, ele vai falar a mensagem de acordo com o que ele interpretou, de acordo com a vivência dele, de acordo com as coisas que ele já passou. Então, tudo isso vai moldar também o olhar dele sobre o tarô, sobre as mensagens e sobre a forma que ele vai passar para as pessoas. Então é interessante, às vezes, a gente está passando por alguns momentos, isso as pessoas que tiram tarô, né, os tarólogos. E a gente acaba se deparando com, às vezes, pessoas que estão passando pelos mesmos problemas, ou então a gente está passando por algumas situações pessoais e a gente acaba tirando tarô para pessoas que estão com situações parecidas com as nossas. E tem a questão da mensagem também. Então, eu acho que se você escolheu aquela pessoa, se você se sentiu confortável de abrir a sua vida, né, para aquela pessoa e receber a mensagem daquela pessoa, é porque aquela pessoa precisava passar a mensagem daquela maneira para você. Porque talvez se fosse outro profissional, a maneira que ele falaria ou a maneira que ele interpretaria o tarô não seria a maneira que você absorveria a mensagem. Então, além do tarô, além de você selecionar o tarólogo, tem a questão também da tiragem que a pessoa acaba selecionando, ou o próprio tarólogo indica a melhor tiragem para aquilo que a pessoa está querendo saber no momento. Então, tudo está conectado, né? Tudo é uma grande teia universal que conecta a gente com os aspectos aí que a gente precisa conhecer e precisa saber para a gente transformar a nossa vida e a gente realmente viver com mais qualidade, com mais entendimento. Lógico que não é fácil, porque estamos todos encarnados aqui e a gente precisa realmente aprender muita coisa, mas eu acho que tudo que a gente puder fazer para ajudar a gente nesse processo de autoconhecimento é válido. E o tarô, ele é uma ferramenta muito maravilhosa, do meu ponto de vista, para ajudar nesse autoconhecimento, nessa busca, né? Então, eu tô fazendo uma série sobre simbolismos dos arcanos, então cada arcano ele tem uma simbologia específica, ele tem uma mensagem específica e tudo a gente pode usar para nossa vida. Né? Eu fiz também um vídeo sobre a Jornada do Louco, que fala sobre o arcano número 0, que é o arcano louco. Ele passa por todos os 21 arcanos do tarô e ele aprende todas as mensagens com o tarô. Então, assim, o tarô, eu sempre falo que ele é de fácil identificação, porque são situações que a gente já passou, que a gente tá passando, que a gente ainda vai passar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem seu like.